Então, beleza. É assim, quando a gente tem espelhos, composição de espelhos, mais de um espelho, o ângulo entre eles projeta mais de uma imagem. A gente vai explicar desenhando na aula de hoje ainda, mas isso aqui é a aplicação direta de uma fórmula. É assim, ó, o número de imagens é igual a 360 sobre o ângulo entre os espelhos, chamado de alfa, menos 1. Então, e tem uma interpretaçãozinha de texto aqui também, né? Porque fala assim, o coreógrafo está ensaiando o número de frevo e deseja obter uma filmagem com 16 imagens de passistas. Porém, ele dispõe apenas de 4 dançarinos. Então, é assim, ele tem 4 dançarinos. Para ele obter 16, ao todo, ele vai precisar de mais 12 imagens, né? Porque ele tem 4, ele vai precisar de 12 imagens. Então, cada dançarino vai ter que projetar 3 imagens, concorda? Um dançarino vai ter que virar 3 imagens. Para que eu tenha um conjunto de 16 pessoas dançando. Certo? Então, aqui, ó. 3 é igual a 360 sobre alfa menos 1. Passo 1 para lá, vai ficar, acho que é isso mesmo, 90. Vai ficar 4 é igual a 360 sobre alfa. Então, alfa vale 90 graus mesmo. Porque 360 por 90 é 4. É isso mesmo, 90. Então, tá certinho o que você fez. Qual que é a outra que você falou? Eu não tinha muita certeza. A 10? A 10. Tá. Ah, galera, eu recebi hoje umas três pessoas já perguntando sobre o Zoom. Tá? O Zoom ele é tão seguro quanto o WhatsApp, quanto o Hangout. O que ele estava fazendo é o que o Facebook faz. É o que o Instagram faz, é que todo mundo faz, que é vender os dados dos usuários para os outros, porque ele é gratuito, né? Então, se você está usando o Zoom, você está sendo vendido igual você está sendo vendido usando o Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Tá? Mas não tem risco de roubar nenhuma foto nossa, nenhuma senha nossa, nada assim não. Esse aqui também, vou deixar esse aqui para a gente fazer depois que eu explicar as leis da reflexão. Tá? Porque ele é um exercício de geometria, basicamente. Ele não é um exercício de física, mas aí a gente faz. E a 10 e qual outra? E a 6. Porque eu separei essa aula aqui em 2 aulas. Essa também depende de espelhos. Eu notei que era melhor eu separar, focar mais nas teorias básicas da ótica para depois entrar em espelhos. Tá? Da lista que eu passei para vocês têm alguma dúvida? Acho que não. Não? Todas. Não, deu certo. Na verdade, eu nem conferi o gabarito, mas eu... mas eu acho que deu certo. Então vamos lá, vamos começar aqui com a partezinha da ótica, né? Na aula passada a gente viu os conceitos básicos da ótica, né? Então agora a gente vai trabalhar com as leis da reflexão e depois com os espelhos planos. Tem muita definição, muito conceitozinho, mas não é tão difícil assim não, tá? Então basicamente é o seguinte, o que é reflexão? A gente viu na aula passada que tem absorção, reflexão e transmissão. A absorção é quando a luz bate numa superfície e fica lá. Reflexão é quando ela bate e volta. E a transmissão é quando ela bate e passa, que a gente chama também de refração. Né? Quando... Vocês estão vendo a minha tela aqui? Porque falou que estava pausada. Falou assim, your screen shares paused. Vocês estão vendo? Tô. Tá dando pra ver. Então, olha só, tem 2 tipos de reflexão. Uma reflexão é quando a gente tem uma superfície polida, lisa, bem lisinha.
não quer dizer que a superfície é plana, não. Ela só é lisa. E para simbolizar que é uma superfície lisa, a gente coloca esses 3 risquinhos aqui na superfície. Então, quando eu tenho uma superfície lisa, acontece um tipo de reflexão. Quando eu tenho uma superfície rugosa, que não vai ter aqueles 3 risquinhos, acontece outro tipo de reflexão. É assim. Na superfície lisa, quando eu tenho mais de um raio de luz incidindo sobre ela, vamos supor, raios de luz paralelos, finge que eles são paralelos, esses raiozinhos aqui. Eles vão ser refletidos e vão continuar paralelos. Tá? A gente chama isso aqui de reflexão especular. Sempre é importante definir de onde eles estão vindo e para onde eles estão indo. Tá? Então, na superfície lisa, a gente tem uma reflexão que a gente chama de reflexão especular. Ela não espalha os raios. Quando a gente tem uma superfície rugosa, isso aqui bagunça tudo. Mesmo a gente tendo raios de luz que cheguem paralelos à superfície, cada um vai ser refletido em uma direção diferente. Porque ela é uma superfície cheia de irregularidades. Então, a gente não vai garantir aquilo ali que tem na superfície lisa. Cada raio de luz vai ser desviado numa direção completamente aleatória. Então, enquanto a gente tem uma reflexão especular na superfície lisa, na superfície rugosa a gente chama de reflexão difusa, porque ela difunde, ela espalha os raios de luz. Na prática, o que isso significa? Difusa. Significa que na reflexão especular numa superfície lisa, eu não consigo enxergar a superfície. Assim, se a superfície for completamente lisa, você vai ver imagens dos objetos naquela superfície. Na reflexão difusa, você consegue enxergar a superfície de qualquer lugar que você está olhando. Por exemplo, no caderno que você está escrevendo. Então, você enxerga o que você está escrevendo no caderno de qualquer lugar que você olhar. Agora, se você pegar um espelho e olhar nele, você não vai ver a superfície do espelho. Você vai ver reflexo das coisas ali. Nesse tipo de reflexão especular, a gente tem formação de imagens. Tá? Então, aqui a gente tem formação de imagens na superfície. Opa, tá ruim ali. Naquela outra ali, ó, a gente não tem formação de imagens. Na reflexão difusa, você vê, nós vemos a superfície. E o que interessa? O que interessa para a gente? Interessa estudar aqui, ó, essa reflexão especular. Ela pode acontecer numa superfície plana e lisa, ela pode acontecer numa superfície esférica e lisa, mas é o que interessa para a gente. A gente quer ver imagens formadas em uma superfície. Beleza? Como que um raio de luz se comporta ao incidir em cima de uma superfície e ser refletido? Tem duas leis. Uma delas não precisa muito não, mas vou enunciar as duas. Vamos colocar aqui uma superfície lisa, os 3 risquinhos garantem isso. E vamos colocar aqui um raio de luz incidindo sobre essa superfície, fazendo um ângulo qualquer. Primeira coisa, a gente não define o ângulo desse raio com a superfície. Por quê? Porque se essa superfície não fosse plana, ia ser difícil de calcular o ângulo. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, uma esfera refletora. Aí um raio de luz incide sobre essa esfera. O ângulo que ele faz, eu preciso do ângulo. Como que eu vou determinar o ângulo que ele faz se essa superfície é curva? Então, o que a gente faz? Para determinar o ângulo de incidência,
o ângulo com que ele incide, com que ele bate nessa superfície, a gente precisa de uma reta normal. E a reta normal, ela tem esse nome, não é porque ela é comum, não, né? É porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou seja, naquele ponto de incidência, você vai traçar uma reta normal. Ela não pode ser assim, ó, por exemplo. Isso aqui não é uma reta normal, ela não faz ângulo de 90 graus com a superfície. Ela tem que fazer um ângulo, não precisa ser desse tamanho, não, estou exagerando mesmo. Ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, e é a partir dela que a gente vai medir qualquer ângulo que esse raio de luz faz com a superfície. Então, se eu fosse desenhar uma reta normal aqui naquele círculo, eu teria que desenhar, na verdade, se é um círculo, uma reta normal ela parte do centro daquele círculo, né? Tá, então aqui, ó, essa seria uma reta normal. Toda reta que parte do centro de um círculo, ela vira um raio daquele círculo. E todo raio faz ângulo de 90 graus ao cruzar a superfície de um círculo. Não sei se vocês lembram disso na geometria, mas aqui nós estamos na ótica geométrica. A gente vai usar muita coisa da geometria, né? Então, o ângulo de incidência, ele está aqui, ó. Ele está entre o raio incidente e a reta normal. Então, esse aqui é o nosso raio incidente. Essa aqui é a reta normal. Raio incidente, reta normal. Beleza? Então, o raio incidente, ele vai ser refletido, formando um mesmo ângulo com a reta normal. Tá? Vou colocar a legenda aqui. Raio incidente, reta normal. Existe a força normal, não existe? Por que ela chama força normal? Porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Essa palavra normal significa 90 graus. Tá? Então, é por isso que a gente fala reta normal, planos normais, força normal. Então, aqui está o ângulo de incidência desse raio incidente. Se fosse nesse caso aqui, esse ângulo de incidência estaria aqui. Ó. E aí, o que eu faço? Vamos supor que eu medi 30 graus com esse ângulo de incidência. Eu vou fazer o raio refletido também com os mesmos 30 graus. Né? Que eu vou no olhômetro mesmo. Né? Então, aqui, ó, mais ou menos assim. Esse é o ângulo de reflexão. Esse é o nosso raio refletido. Vou fazer do outro lado ali também. Ó. Mais ou menos igual. Esse é o ângulo de reflexão. E esse é o meu raio refletido. Então, RR, raio refletido. Ângulo de reflexão é o ângulo R. Tá? Qual que é a primeira regra da reflexão? Todo raio refletido vai formar com a reta normal o mesmo ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Primeira regrinha aí da reflexão de raios. Tá sempre. Então, primeira lei. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E a segunda lei é o raio refletido, a reta normal e o raio incidente são coplanares. Vocês sabem o que significa isso? Raio incidente, reta normal e raio refletido são coplanares. Eles pertencem ao mesmo plano. Eles vão ter que estar no mesmo plano. Por exemplo, nesse desenho meu aqui, eles estão no plano da tela do meu computador. Eu não poderia ter um raio saltando para fora da tela do meu computador, porque ele não estaria no mesmo plano do raio incidente nem da reta normal. Essa é a segunda lei, que a gente usa muito pouco, mas ela existe. Primeira lei, raio, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Segunda lei, essas três coisas são sempre coplanares. É fácil.
envolve só você desenhar, né? E pode ter alguns exercíciozinhos para tentar te manipular, por exemplo. Quer ver? Eu vou desenhar um exercíciozinho aqui bem clássico. Vou inventar aqui, vamos ver. Vamos supor que, ó, esse raio, ele vem, bate no espelho E2, ele é refletido, então ele vai ser refletido em direção ao espelho E1 e vai ser refletido de novo, né, e sair daquele espelho E1. Vamos explicitando quais são os ângulos que ele faz. Primeira coisa, aqui tem um ponto de incidência. Ele faz um ângulo de 60 graus com o espelho E2. Não quer dizer que esse é o ângulo de incidência. Para determinar o ângulo de incidência, eu preciso desenhar a reta normal. Então, a reta normal está aqui, ó, ela faz o ângulo de 90 graus com o espelho E2. Toda vez que tiver um ponto de incidência, tem uma reta normal. Então, vou chamar de N2, que ela faz com o espelho E2. O ângulo de incidência, já que ela faz o ângulo de 90 graus, é de 30 graus. Esse é o ângulo de incidência. Vou chamar de I2. É o ângulo de incidência com espelho 2. Então, o ângulo de reflexão tem que ser de 30 graus também. Aí eu vou e desenho esse raio refletido aqui, fazendo 30 graus. Então, eu sei que aqui vale 60 graus. Bom, se aqui é 60, o ângulo entre os espelhos é 40, o total dá 100. O meu desenho ficou bem ruim, né? Tá, então, esse ângulo aqui seria de 80 graus. Concorda? Porque os ângulos internos de um triângulo, eles fazem somados de uns 180 graus. Aí, o que eu faço? Aqui, o raio vai incidir no espelho E1. Eu traço outra reta normal, agora com o espelho E1. Beleza. Isso aqui é a minha outra reta normal, ó, N1. Então, o ângulo de incidência aqui seria de 10 graus. Então, ele vai saltar do espelho E1, formando também um ângulo de 10 graus. Aí, esse aqui é um exercício que a gente vai fazendo juntos, só para mostrar o que a gente vai fazendo em cada lugar. Mas tem vários probleminhas que parecem muito com isso aqui. Tá? Então, o que você tem que saber? Só lembrar das equaçõezinhas, das leis, desculpa, das leis da primeira e da segunda lei da reflexão. E o resto, a gente vai desenhando. Por exemplo, o que significa obter uma imagem num espelho plano? Vou desenhar aqui uma superfície lisa. O que é um espelho? Alguém sabe aí o que é um espelho, gente? A gente usa espelho todo dia. O que é um espelho plano? Tem no seu banheiro, por exemplo. É simplesmente uma superfície metálica bem polida e ela é recoberta com uma película de vidro, né, para evitar que ela se desgaste, assim, que ela oxide. Tá? Então, por exemplo, aqui é um espelho plano. Eu coloquei os risquinhos voltados para a direita, quer dizer que os objetos vão estar na esquerda. Então, vamos supor que eu coloque aqui um objeto luminoso. Um pontinho de luz. Ele emite luz para tudo quanto é direção. Tá? Esse é meu objeto.
eu quero saber qual vai ser a posição da imagem desse objeto em relação a esse espelho plano aqui. Eu vou fazer uma vez da maneira difícil, depois eu mostro para vocês como é que é a maneira fácil de ser feito. Tá? Maneira difícil é assim, você vai pegar 2 raios de luz saindo desse objeto. Então, eu vou pegar um raio de luz aqui, pode fazer ele com qualquer ângulo, ele vai incidir aqui no espelho. E vou pegar outro raio de luz, indo lá para cima. Para determinar a posição desse objeto, eu tenho que fazer 2 reflexões. Então, eu preciso de 2 retas normais. Uma reta normal aqui em cima e uma reta normal aqui embaixo. Sempre fazendo um ângulo de 90 graus. 90 aqui, 90 aqui. Eu vou fazer de maneira qualitativa. Não sei quanto que vale esses ângulos. Então, eu vou fazer qualitativamente. Está mais ou menos igual. Está mais ou menos igual. Esses são os raios refletidos. Dá para notar que a gente não vai ter uma imagem real. Esses raios refletidos, eles não vão se cruzar. Então, se eles estivessem se cruzando, a gente teria uma imagem real, que não é o caso do espelho plano. Eles vão ser prolongados para trás do espelho e vão se cruzar em um ponto aqui atrás do espelho. Tá? Ficou meio torto, mas porque eu estou fazendo a mão livre, ó. Mas aqui estaria a imagem daquele objeto luminoso. Não foi muito ruim, não, tá? O que significa isso? Significa que se tivesse uma pessoa olhando daqui de baixo, isso aqui é o olhinho, tá? A gente desenha assim na frente. Ou uma pessoa olhando daqui de cima, recebendo esses raios de luz, ela não veria esse objeto aqui, né? Ela veria como se ele estivesse lá dentro do espelho. Ela veria uma imagem virtual. É um prolongamento, é uma viagem do cérebro da pessoa, porque o nosso cérebro não sabe que existe reflexão. Ele acha que a luz sempre caminha em linha reta, então ele interpreta que está vindo de um objeto que está ali naquela posição, lá dentro do espelho. Certo? Essa é a viagem do seu cérebro. Então, aqui ficou mal desenhado, mas existe uma relação muito simples no espelho plano. Toda vez que você tiver um objeto de frente ao espelho plano, a uma distância D qualquer, DO, distância do objeto, a distância da imagem vai ser igual. No espelho plano, então, a distância da imagem, DI, é sempre igual à distância do objeto. Se o objeto anda um pouquinho, a imagem anda um pouquinho também. Se o objeto afasta um pouquinho, a imagem afasta um pouquinho também. Então, no espelho plano, a gente não tem distorção na imagem. Você não aumenta a imagem, você não diminui, você não aproxima, você não afasta, você não inverte. Então, não existe distorção aqui. Não há distorções. Existe uma característica básica da imagem no espelho plano, que é o chamado enantiomorfismo. O nome é esquisito, mas é fácil, tá? Lembrando que eu estou dando print nas telas, e aí depois eu passo para vocês. O que seria esse enantiomorfismo? Aí eu vou explicar a maneira fácil de obter imagem, que a gente não tem que ficar desenhando aquilo que é tanto de coisa. Vamos colocar um espelho aqui. Imagina que aqui, ó, eu vou colocar uma letra L aqui. Ó. Não tem de desenhar essa letra maior, não? Não tem, não. Então eu vou fazer a mão mesmo.
Então, tá, imagina que aqui a gente tem uma letra L de frente para esse espelho. E eu quero desenhar, eu quero que você obtenha para mim a imagem dessa letra L ali. O que você vai fazer? Você vai fazer um tanto de raio, igual a gente fez nessa tela de cá? Dá trabalho demais, não vai rolar. Então você vai definir alguns pontos chave para que você consiga desenhar essa letra L, por exemplo. Eu sei que esses pontos aqui, ó, são os pontos que vão me ajudar a desenhar essa letra L aqui do lado de cada espelho. Feito isso, você vai traçar algumas retas, pode ser pontilhada ou pode ser reta cheia mesmo, mas são retas que a gente chama de retas de simetria. Vou traçar uma reta de simetria, duas retas de simetria aqui, chegando um pouquinho para cima, tem que coincidir com esses pontos. 3 retas de simetria. Isso aqui serve só para te ajudar a desenhar aquela imagem. Tá? Então, ó, essas retas de simetria são o auxílio para você. Tudo que está aqui, então, em vermelho, são as nossas retas de simetria. Por quê? No espelho plano, como não existe distorção de imagem, a imagem desse pontinho vai estar em cima da reta de simetria. A imagem desse pontinho também, desse ponto também, desse... Ah, vou precisar de um ponto aqui também. Ah, nem precisa, né? Porque tem um lá em cima. Mas toda vez que você faz uma reta de simetria... Ah, esqueci de falar, essa reta de simetria ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o espelho. Ela é só um recurso gráfico para você desenhar ali naquele espelho. Tá? Deixa eu achar minha régua aqui. E será onde eu coloquei minha régua? Eu quero fazer a imagem bonitinha. Achei uma régua aqui, ó. Tá, aí o que eu vou fazer? Eu vou medir a distância do primeiro ponto até o espelho. Deu aproximadamente 9 centímetros aqui na tela do meu computador. Tá? Desse ponto aqui até aqui. A distância entre esses dois pontos é de 2 centímetros mais ou menos. Então, aqui até aqui, 2 centímetros. A distância aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, 8 centímetros. Ó, entre esse e esse, 8 centímetros. A distância entre esse e esse, mais ou menos 4 centímetros. Entre esses dois, 1 centímetro mais ou menos. Entre esses dois aqui de baixo, 6 centímetros. Agora, o que eu faço? Reproduzo tudo aqui que eu medi para o lado de lá. Por exemplo, entre esse ponto aqui de cima e o espelho, tinha 9 centímetros. Eu vou jogar para o lado de lá. Ó. 9 centímetros daqui. 2 centímetros para trás desse ponto, desse primeiro ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de A. 2 centímetros para trás do ponto A tem o ponto B. Então, eu venho aqui com a minha reguinha e faço 2 centímetros para trás, tem o ponto B. B. 8 centímetros para baixo do A, tem um ponto. Né? Lá embaixo aqui tem outro ponto. E eu vou desenhando, vou passando os pontos do lado esquerdo para o lado direito. E vou redesenhar a letra L do lado de lá. Depois que eu fiz esses pontos. Tudo em cima das retas de simetria. Espera aí.
Ó, do ponto B até lá embaixo. Ah, ficou faltando esses dois aqui, ó, pera aí. Ficou faltando, inclusive, essa distância aqui. Aqui são 5 centímetros. Opa. Essa distância aqui, ó, são 5 centímetros. Então, eu vou jogar para o lado de cá. 5 centímetros. Aqui tem outro ponto. Certo? Então, agora eu posso completar o meu desenho, que eu vou obter a mesma letra L. Se não tivesse ficado muito torto, né? Mas tá bom. Aqui, ó. Eu vou completar a mesma letra L do lado de cá, usando reta de simetria. Aí você fala assim, ah, mas isso aqui parece mais complicado do que tudo. É, mas é uma maneira que sempre funciona. Tá? Então aqui está a minha imagem. Esse é meu objeto. Essa é a minha imagem produzida no espelho plano. Todas as dimensões são iguais. Agora existe um enantiomorfismo. Essa imagem, ela é enantiomórfica. Ela sofreu um giro, uma rotação em cima do eixo do espelho. É uma imagem espelhada. Vocês veem isso aqui na química, não vem? Tem uma simetria entre moléculas que são moléculas enantiomórficas ou enantiomorfas, depende do livro. Tá? Toda imagem no espelho, ela é girada em relação ao espelho. Sobre o eixo do espelho. Tá? Sempre em relação ao eixo do espelho. Tranquilo? Então, presta atenção. Vamos ver como é que funcionaria esse enantiomorfismo de maneira mais qualitativa. Tivesse um espelho aqui. E a mesma letra L aqui, você olha a distância da letra L e gira ela em relação ao espelho. Esse é meu objeto, essa é a minha imagem enantiomórfica. Se eu tivesse, por exemplo, um espelho, aí complica, quer ver? Ó? Se eu tivesse um espelho tombado assim, e em relação a esse espelho eu tivesse um objeto, vamos pegar uma seta, né? Porque os exercícios trazem muita setinha em relação ao espelho. Como que eu determino a posição da imagem dessa seta em relação a esse espelho? Bom, eu acho que como isso ali é um objeto linear, né? Só tem altura, eu acho que com 2 pontos eu consigo determinar a posição desse negocinho aí no espelho. Então eu vou fazer 2 retas de simetria. Fazer elas bem fininhas para não confundir com... Elas não podem ser desse jeito nem desse jeito. Elas têm que fazer um ângulo de 90 graus em relação ao espelho. Uma reta de simetria, outra reta de simetria. Aí eu vou medir as distâncias agora. Reguinha, tá? Utensílio básico da ótica, régua. Medir aqui, ó, 2 centímetros. Então eu vou jogar 2 centímetros para lá. Essa distância é igual a essa distância. Dá 6 centímetros aqui. 6 centímetros aqui. 6 centímetros aqui. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Certo? Então, se a imagem da bundinha da seta está aqui e a imagem da pontinha da seta está aqui, essa imagem ela está deitada. Ela estaria aqui.
Olha que bacana. Esse é meu objeto. Opa. Esse é meu objeto. Essa é a minha imagem enantiomórfica gerada nesse espelho aqui, chamado de E1. Certo? Então, usando as regras de simetria, fica fácil de você determinar a posição da imagem em relação ao espelho. Inclusive, se ela está deitada, se ela está em relação ao espelho, igual essa aqui está, do jeito que ela tivesse, igual esse L aqui, que ele sofreu uma inversão, uma rotação sobre o eixo do espelho. Agora, essa imagem, ela sempre vai ser de natureza virtual. O que significa uma natureza virtual? Ela existe só dentro do espelho. Ela existe só se houver um observador para interpretar essa imagem. É esquisito falar assim, né? Mas se você não estiver olhando no espelho, não tem imagem lá. Tá? Então, assim, para que você veja você refletido dentro do espelho, você tem que estar olhando para o espelho. Se você virar de costas, não tem imagem nenhuma lá, porque a imagem virtual ela é a interpretação do nosso cérebro dos raios de luz que chegam para a gente. Ela tem orientação direta. Ou seja, ela sempre vai estar apontando, né, do mesmo jeito que o objeto, ela nunca vai estar invertida, tá? E ela sempre é do mesmo tamanho que o objeto. Isso causa dúvidas, tá? Esse lance do mesmo tamanho. Eu vou mostrar o porquê que causa dúvida. Não sei se eu salvei as telas, vou salvar aqui de novo. Melhor vocês receberem 2 vezes do que não receber. Tinha um exercício uma vez que era assim. Tinha uma pessoa e essa pessoa estava de frente para um espelho. Tinha uma parede aqui, né? Ó. E nessa parede tinha um espelho. Vou colocar aqui de uma cor diferente. Aqui. Beleza? Um espelho grandão assim. Perguntava, essa pessoa estava a uma distância qualquer do espelho. Vamos colocar aqui uma distância de 3 metros do espelho. Perguntava qual é a distância da imagem da pessoa até esse espelho. Beleza, é 3 metros, porque o espelho é plano. E perguntava também qual é o tamanho da imagem dessa pessoa no espelho. A tendência é que o aluno fale que a imagem é menor. Porque quando você olha dentro de um espelho, né, e sua imagem está lá longe, a impressão que a gente tem é que ela é menor mesmo. Só que não é. A imagem dessa pessoa dentro do espelho vai ter o mesmo tamanho, vai ter as mesmas características e vai ter somente uma inversão, né, um enantiomorfismo no eixo do espelho. Sempre você inverte em relação ao eixo do espelho. Então imagina que essa pessoa estivesse segurando uma plaquinha aqui, né? E essa plaquinha estivesse falando alguma coisa. Essa pessoa aqui está segurando a plaquinha, só que o que estava escrito aqui está invertido. Então vamos supor que tivesse uma letra L aqui. A letra L está ao contrário do lado de cá. Só isso. Mas a altura da imagem é a mesma. Então, por exemplo, se essa pessoa tivesse 1,70 m, a imagem dela também teria 1,70 m. Certo? A distância é a mesma. Vamos supor que essa pessoa começa a se aproximar do espelho com 2 metros por segundo. A imagem também começa a se aproximar do espelho com 2 metros
Travei. Voltei. Então, se a imagem, se a pessoa começa a se aproximar do espelho 2 metros por segundo, a imagem também começa a se aproximar do espelho com 2 metros por segundo. Certo? Estão me ouvindo aí? Porque deu uma travada aqui. Sim. Sim? O que acontece é muito exercício, fala assim, qual que é a velocidade da imagem em relação à pessoa? Bom, em relação à pessoa, é 4, né? Porque quando essa pessoa se aproxima 2, a imagem se aproxima 2. Então, a imagem e a pessoa se aproximam a 4 metros por segundo uma da outra. Mas em relação ao espelho, elas se aproximam a 2 metros por segundo. Beleza? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Não. Até agora? Não. Não. Quando eu coloco mais de um espelho aí na brincadeira, então vamos supor que uma pessoa está aqui e ela quer ver o cabelo dela. Então a pessoa está aqui e ela quer ver o cabelo dela no espelho. Você fica bobo de ver os meus desenhos, né, Henrique? Nossa Senhora. Até orgulho lá. Como que a pessoa pode... colocar o nariz aqui da pessoa, para não ficar muito... Como que essa pessoa pode ver o cabelo dela num espelho, né? Ela usa um espelho aqui atrás, não usa? As meninas devem fazer isso muito. Ou quem tem cabelo grande também, para ver como é que ficou amarrado atrás e tal. Então, por que isso funciona? Porque eu tenho uma imagem formada nesse espelho e uma imagem formada nesse espelho aqui. Eu vou chamar esse aqui de E1 e esse aqui de E2. Vai aparecer uma imagem dessa pessoa no espelho E2, você finge que o E1 nem existe. Tá? Então vamos desenhar a imagem dessa pessoa no espelho E2. Aqui, ó. Você bota mais ou menos a mesma distância, faz uma coisa mais qualitativa mesmo. Aqui está o olho da pessoa. Só que a boca é o contrário, né? Aqui, ó. E aí ela vai ter o cabelo dela aqui. Então vamos chamar esse aqui de objeto, essa aqui de imagem. Porém, esse espelho E2, ele também é um objeto, né? Tanto ele quanto essa pessoa vão aparecer do lado de cá. Quer ver? Eu vou desenhar. Ó. Faltou o nariz da pessoa do lado de cá. Perdeu o nariz não, Michael Jackson. Então, aqui eu tenho uma segunda imagem dessa pessoa nesse espelho. Vou chamar de I', certo? E esse espelho, ele aparece aqui atrás também. E vai ter imagem infinita? Vai, se o espelho tiver um de frente para o outro, a gente vai ter imagens infinitas. Você já brincou com o OBS, quando o OBS captura imagem da imagem da imagem da imagem? Ah, sim, sim. É tipo isso, né? Coloca um espelho de frente para o outro para você ver. E aqui, ó, essa imagem, essa de cá, chamar de I', para não confundir. Aqui, ó, I'. Ela vai ser refletida dentro, vou chamar de E2'. Por que E2'? Porque ele é uma imagem do espelho E2. Ela vai aparecer aqui dentro. Olha que bacana. Você vai fazendo imagens de imagens de imagem de imagem. Ó. Aqui tá. E aí a pessoa consegue ver o cabelo dela. Vai perder a orelha aqui, né, durante o processo. Tá? Então essa aqui seria a imagem em 2 linhas. Aí quando essa pessoa olha
quando essa pessoa O olha para essa imagem de cá, ela consegue ver como que o cabelo dela ficou. Igual quando você corta no cabeleireiro, você corta o cabelo, ele pega um espelho, coloca atrás de você e mostra ó, como é que ficou sua nuca, como é que ficou o tanto que eu tirei e tal. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, as posições, se essa pessoa tivesse aqui a 50 centímetros de espelho, a imagem dela teria 50 centímetros de espelho. Se esse espelho tivesse atrás dela 20 centímetros, essa imagem estaria a 20 centímetros dela. Aqui seria 20 centímetros. A diferença é que você vai ficar mais distante, né? Por exemplo, aqui, ó. A qual distância está a imagem que essa pessoa ó, consegue ver do cabelo dela? Está a 1,40 m dela, né? Essa distância total aqui seria de 1,40 m. 50 mais 50 mais 20 mais 20. Para ela conseguir enxergar, né, a imagem dela dentro daquele espelho. Bacana demais? Alguma dúvida? Quando eu coloco o espelho... Claude, Oi, pode falar. Vamos voltar lá. esse aí é a mesma questão do eletroscópio? Que tem Como um assim? monte de espelho? Porque o Não, eletroscópio pode falar. bate em mais de um espelho, não é? Uh-uh. Não? O eletroscópio ele mostra se o corpo está carregado ou não. Tá. É periscópio, não é eletroscópio, não, tô doida. Eu Periscópio, lembrei. sim. Aí sim, periscópio sim. Como é que funciona o periscópio? É assim, ó. Vocês já montaram um periscópio quando vocês eram crianças? Não? Ah, eu Não. brincava disso demais. O Bikman tinha ensinado como é que fazia um periscópio. É assim. Você quer espiar alguém, né? Então, você tipo assim, está aqui, em vez de desenhar cabelo, desenhar um boné, que fica mais fácil. Pelo menos eu tenho criatividade, né? Aí, você tem uma barreira aqui, ó, um muro, alguma coisa. E você quer ver o que está acontecendo atrás desse muro. Aí, o que você faz? Você pega e cria um periscópio. Você faz o seguinte, você vai pegar uma caixa de sapato, e vai colocar um espelho aqui, ó. Você vai fazer um furo aqui na parte de baixo dela e um furo na parte de cima. Furos invertidos, olha só. Aí você vai pegar um espelho plano da sua mãe e colocar um espelho plano aqui embaixo e um espelho plano aqui em cima. Para que você consiga ver algum objeto aqui, ó, do lado de cá. Vamos supor que você quer ver um passarinho. Como é que você vai conseguir ver o passarinho? Porque a luz que vem do passarinho, ela vai bater nesse espelho aqui, refletir nesse espelho de baixo e refletir no seu olho. Olha que bacana. Mesmo através do muro, você vai conseguir ver aquele passarinho ali, ó. E como existem dois espelhos planos, você vai ver o passarinho do jeito que ele é, né? Não vai estar nem invertido, não. Um inverte, o outro desinverte. Então, isso aqui é o que ela perguntou, chamado periscópio, usado em submarino, né? Tá? Basta você ter, então, dois espelhos planos montados para que você consiga enxergar um objeto através de uma barreira e tal. E o tamanho do periscópio pode ser basicamente infinito, né? Certo? Obrigada. Bom, quando a gente tem dois espelhos colocados com um determinado ângulo, eu vou fazer com um ângulo de 90 graus, que é mais fácil de desenhar. Mas vale para qualquer ângulo. Aquela formulazinha que eu resolvi para a Ana. No comecinho aqui. Imagina que você tem dois espelhos e eles têm um ângulo de 90 graus entre si, tá?
Esse espelho está aqui. Esse espelho está aqui. Aí eu vou e coloco um objeto aqui, ó. Eu vou fazer um símbolo nesse objeto qualquer só para a gente conseguir determinar. Quer ver? Vou pintar uma parte dele só. Como que vai ser, como é que vão ser as obtenções de imagens desse objeto? Bom, do lado de cá, a gente sabe que as distâncias são as mesmas, tamanho igual, né? Só que vai existir uma inversão em cima do eixo desse espelho, né? Um enantiomorfismo. Então, na hora que eu pintar aqui, ó, essa parte pintada vai aparecer aqui. Esse objeto vai aparecer aqui em cima também, né? Na mesma distância do espelho, né? E a parte pintada vai estar aqui embaixo, porque ele sofreu uma rotação em cima do eixo daquele espelho. Beleza. Só que não existe só essas duas imagens. Ah, mas eu tenho só dois espelhos. Porém, esse espelho de baixo aqui, vou chamar de E1, ele projeta uma imagem do espelho E2. Aparece uma parte do espelho E2 aqui. O espelho E2 também projeta uma imagem do espelho E1 aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Vai aparecer uma terceira imagem aqui, ó, que é aquele lance de uma imagem dentro de uma imagem de um espelho que também já é uma imagem. Essa parte aqui, por exemplo, ó, é o espelho E2. E essa parte aqui é o espelho E1, é um prolongamento deles. Aí vai aparecer uma imagem aqui. E olha que bacana. Se eu girar essa imagem, se eu girar ela assim, essa parte ficaria a parte pintada. Se eu giro essa imagem em cima desse espelho, dá na mesma. Essa parte aqui é a parte pintada. Então, quando eu tenho, por exemplo, o ângulo de 90 graus, eu tenho, na verdade, três imagens completas, né? Beleza? Como que eu determino a quantidade de imagens em um espelho, então? Eu faço número de imagens é igual a 360 sobre o ângulo entre os espelhos, que você pode chamar de alfa, menos 1. No caso aqui, como o ângulo é 90, fica o número de imagens é igual a 360 sobre 90 menos 1. O número de imagens completas, né, é 4 menos 1. Então, dá 3 imagens completas. Beleza? Por isso que a gente vai ter somente 3 imagens aí nesse conjunto de espelhos. Vamos supor que eu pegue dois espelhos e coloque um ângulo de 30 graus entre eles. Eu não vou desenhar isso, mas vamos supor que, ó, tem um ângulo de 30 graus entre esses dois espelhos aqui. Tá? Aqui, ó, 30. E tem uma pessoa aqui no meio. Quantas imagens essa pessoa vai ver dela mesma em cima desses dois espelhos? Você faz número de imagens igual a 360 sobre 30 menos 1. Número de imagens é igual a 360 sobre 30 são 12, menos 1. Então, o número de imagens é igual a 11. Ela vai ver 11 imagens completas dela nesse conjunto de espelhos. Vão ter 11 bonequinhos aqui em volta dessa situação. Beleza? E à medida que eu vou aumentando ou diminuindo esse ângulo, eu vou produzindo mais ou menos imagens. Você pega sempre o número inteiro mais próximo. Porque vamos supor que coloca lá 33 graus. Aí vai dar alguma coisa quebrada. Você pega o número de imagens inteiro mais próximo. Beleza?
O último caso é o que a gente tem que saber do espelho plano, é o chamado campo de visão. É o que eu consigo enxergar dentro de um espelho. Vou desenhar uma coisinha aqui, quer ver? Tem uma pessoa de frente para um espelho, esse espelho tem um determinado tamanho, e em frente ela tem uma flor. Aí a pergunta pode ser, será que ele consegue ver essa flor no espelho? Vamos colocar aqui outro objeto aqui atrás, ó. Atrás dele tem uma árvore, essa pessoa é bem grande, tá? Como é que eu sei o que ele consegue ver? A maneira mais simples é você transportar essa pessoa, fingir que ela está lá dentro do espelho. Você não tem que desenhar muita coisa. Porque eu sei que a imagem dessa pessoa está a uma certa distância desse espelho. Vamos colocar aqui que ela está a 2 metros do espelho. Aí eu vou, coloco a imagem dela também 2 metros para trás. Vou desenhar essa pessoa do lado de cá. Tá? E a partir dela eu vou traçar o campo de visão dessa pessoa. Eu poderia transportar todos, desenhar todas as imagens aqui, ó. Tá? Ah, vou desenhar a flor aqui. Vamos fazer isso, depois eu mostro o jeito mais fácil. E vou desenhar a árvore aqui. O que essa pessoa consegue ver? O que o meu observador consegue ver dentro do espelho? Você traça o campo de visão da pessoa. Você vai pegar duas retas saindo de onde o observador está. E essas retas vão passar nas extremidades do espelho. Ó. Não pode ser no meio, não pode ser mais para baixo. É na quininha do espelho. Fiz uma reta. Fiz uma reta. Esse é o campo de visão desse carinha. Tudo que está aqui dentro são as coisas que ele consegue ver dentro daquele espelho. Então, tudo que está aqui, ó, entre esse conezinho que eu tracei, é o campo de visão da pessoa. Então, ele não vê a flor. Quando ele olha nesse espelho desse tamanho, ele não vê a flor. Por isso que espelhos maiores nos projetam mais imagens, porque eles têm um campo de visão maior. Entenderam o raciocínio? Então, sempre que te perguntar assim, ah, fulano de tal consegue enxergar o negócio no espelho, traça o campo de visão. E a partir do campo de visão, você vai determinar se ele consegue ou não enxergar o objeto no espelho. Vamos pegar o probleminha que a Ana pediu para a gente resolver sobre os espelhos. Quer ver? Que era, deixa eu ver, acho que está aberto aqui ainda. Esse aqui, por exemplo, o 6, ó. Estão conseguindo ver aí? Uma vela de 20 centímetros está posicionada próxima a um espelho E plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Ah, a Gabriela entrou aqui, peraí que eu tenho que... Aí. Alguém caiu. Voltou.
Uma vela de 20 centímetros está posicionada próxima a um espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Um observador deverá ser posicionado no eixo Y de forma que ele veja a imagem da vela no espelho. Beleza. Qual o intervalo de Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem de toda a sua extensão? Para ele conseguir ver a imagem de toda a extensão da vela, olha só, vou pegar aqui, ó. Você pode desenhar a vela do lado de cá, se você quiser. Tá? Então a vela está aqui, ó. A vela é essa setinha. Então é exatamente o mesmo tamanho da vela. E você vai traçar o campo de visão do cara. Para ele enxergar essa vela, ele tem que estar aqui, ó. Aqui ele enxergaria, não enxergaria? Se ele tivesse nesse ponto 6 aqui, ó, se ele tivesse aqui, ele enxergaria. E onde mais que ele poderia enxergar? Onde seria o ponto mínimo? Desenhar de outra cor. Ó. Ali no 10 ele também enxergaria. Tá vendo? No 6 ele vê ela inteira, do 6 até o 10. Agora, se ele tivesse no 12, vamos colocar aqui um carinha no 12, por exemplo, só para mostrar que não dá. Vou colocar de outra cor aqui. Vamos supor um carinha no 12. Será que ele enxerga essa vela? Traça o campo de visão do 12, ó. Vem até aqui embaixo. Ele não vê a vela, tá vendo? No 12, ó. Então no 12 não funciona. Do 6 ao 10, ele consegue ver a vela toda, que é isso que a gente quer. Beleza? No 8 ele vai ver, no 7 ele vai ver, em qualquer lugar entre o 6 e o 10 ele vai conseguir enxergar a vela. Entendeu, Ana? Entendi. Vamos pegar outro exemplo desse, outro exercício dessa apostila aqui, quer ver? Esses 5 aqui. A figura abaixo mostra uma sequência de experimentos em que um feixe de luz incide sobre um espelho plano. No experimento 1, o espelho está na horizontal. E nos experimentos 2 e 3, o espelho é inclinado de um ângulo alfa para a esquerda e para a direita, respectivamente. As linhas tracejadas mostram 3 possíveis trajetórias que o feixe pode seguir, após refletir-se no espelho. As trajetórias corretas observadas na sequência de experimentos 1, 2 e 3 após a reflexão são: só você fazer a retinha normal, né? Ó. Aqui, se você fizer a reta normal, o feixe de luz está vindo aqui, né? Ele vai refletir exatamente onde? Para fazer o mesmo ângulo, ele tem que refletir aqui, ó, em cima do 1. Senão, ele não vai fazer o mesmo ângulo com a reta normal. Esse ângulo aqui é igual a esse de cá. Ó. No caso, experimento 3, se eu fizer a reta normal aqui, ó, o raio de luz, para fazer o mesmo ângulo, ele vai ter que se refletir aqui no 3, para formar o mesmo ângulo com a reta normal, né? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, basta você desenhar os ângulos, a reta normal, e no olhômetro mesmo você vai ver, né, qual é o desvio que isso acontece. Beleza? Então, faltou no espelho 1, né? Traça a reta normal aqui. Você vai ver que a trajetória correta para ele seria o ponto 2. Para formar o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, é 2, 1, 3. 2, 1, 3, letra B. Tranquilo?
Qual que era o outro também, Ana? Você falou 10, o 6. Teve mais algum? O 1, né, que você já fez. Ah, é o 10 agora, né? Faltou o 10. Essa 5, Abud, eu consegui fazer ela, mas agora eu tô vendo que o jeito que eu fiz é errado, deu certo por coincidência. Porque eu Ah, então usei tá bom. aquele princípio, o terceiro princípio que você passou na aula passada, Propagar, de sei, que sempre, aham, reversibilidade de caminhos. que então sempre tem um voltando. Aí eu vi, tipo assim, pelo olhômetro mesmo, tipo, o Ah, ângulo aqui qualquer um igual e deu certo. uhum. Mas traçando fica melhor, né? Fica melhor. Vou pegar o 10 agora. Um espelho plano vertical reflete sob um ângulo de incidência 10 graus o topo de uma árvore de altura H. Para o observador O, cujos olhos estão a uma altura de 1,5 m, distantes 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada a 18 metros atrás do observador, a altura H vale em metros. Vou aumentar aqui a imagem. Isso aqui é mais geometria que tudo. Porque olha só. Vou fazer aqui um negocinho assim, ó, formando um triângulo retângulo. Tá vendo? Esse ângulo aqui é 10 graus. Esse triângulo aqui ele é retângulo. Então, se a gente chamar, aqui é 1,5, né? Ele quer saber o que mesmo? Peraí, que eu esqueci. A altura H. Essa altura H vale quanto? Tá, peraí. O que eu vou fazer? Ó, 2 metros, que é essa distância aqui, 2 metros, é o cateto, como é que fala? Cateto adjacente ao ângulo de 10. E eu vou chamar isso aqui de x, ó. 2 está para x, assim como 18, é 18 ou 20? Peraí, vamos ver. É 20. Ele está 18 metros atrás do observador. Então, assim, 2 está para x, é esse para esse, assim como 20 está para H. Né? Porque 20 é isso tudo aqui. Ah, não, H sobre 2, desculpa. Aí que entra a ótica, né? H sobre 2, não, vamos voltar aqui no começo. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui é 1,5. Não vai ser H menos 1,5 menos 2x, não? Porque aqui, ó, x e x, né? H, porque se eu pegar aqui, ó, x e x, né? H menos 2x menos 1,5. É essa aqui, esse lance aqui, né? Não, mas vai ficar complicado demais, peraí. Eu sei que é mais fácil que isso, tenho certeza. Eu fiz essa questão já, só que a gente esquece como é que resolve e depois tem que pensar de novo. Peraí. 2 sobre x, quanto que é a tangente de 10? Tangente de 10 é cateto oposto, que é 2, sobre x. A tangente de 10 está aí no exercício, não tá? Tangente de 10 é 0,18. Então, peraí. Dois sobre x. Então, assim, ó, a tangente do ângulo 10 é 2,
Tangente é cateto oposto sobre adjacente, né? É. Então, contrário aqui. Tangente 10 é o cateto oposto, x sobre 2. Então, x sobre 2. Então, o x é igual a 0,36. Então, a gente tem isso aqui, ó. Desenho. Aqui é 0,36, aqui é 0,36. Né? Aí eu posso falar, aí isso aqui, ó, 1,5 mais 0,36 mais 0,36 mais esse tamanho aqui. Aí, se esse ângulo aqui é 10, esse ângulo aqui também é 10, né? Concorda comigo? Esse ângulo aqui também é 10. Aí eu posso fazer tangente de 10 é igual ao cateto adjacente desse triângulo aqui, ó, que é 18, que é y sobre 18. Então, tangente de 10, que é 0,18, igual a y sobre 18. Deixa eu ver aqui quanto que dá esse trem aí. 3,24. Então, aqui, ó, o que eu vou ter? O Hzão é igual a 1,5, essa partezinha de cá, mais x, 2x, que é 0,72, mais o y, que é 3,24. Então, o Hzão total vai dar 0,72 mais 1,5. 5,46. Que é aproximadamente 5,5. Certo? Então você tem que fazer várias semelhanças de triângulo aí. Faz para esse primeiro, acha o x. Então você tem aqui 2x. Aqui você já tem 1,5. Aí você pega o triângulozinho aqui, ó, esse de cá, e faz mais uma semelhança de triângulos para ele. Esse triângulo aqui tem cateto 18, cateto y. Aí você faz tangente de 10, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Achou 3,24. Então, você achou todas as dimensões. 0,36, 0,36 e 3,24. Aí você soma tudo, você vai ter o tamanho do Hzão. Ou seja, de ótica não tem nada isso aqui. É mais geometria, né? A única ótica que existe aqui, o que que é? É saber que esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a única ótica do problema. Para você saber que esse lado x é igual a esse lado x. Só isso. Complicado, mas dá para entender? Ou vocês querem que faça de novo assim? Ana? Por mim tá de boa. Entendi também agora. Entendeu? Complicadinho. É complicado, é mais geometria do que tudo. Vamos partir para a nossa lista de hoje? Eu mandei para vocês no grupo. Vocês receberam lá no WhatsApp? Sim. Sim? Então, olha só. Eu preciso só dar um refil na minha água aqui. Enquanto eu vou lá encher minha água, vocês podem tentar fazer. Deixa eu pegar aqui. Achei espelhos planos. Pode tentar fazer a 1, a 2 e a 3. 1, 2, 3 e 4, tá? Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês tentarem fazer aí. Aí daqui a pouquinho eu volto, tá?
Só lá encher a minha água rapidinho. Pessoal, vamos lá para a gente fechar a aula de hoje? Conseguiram resolver tudo? Vamos na primeira aqui. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra fixado um grande espelho plano. Enquanto ela caminha com velocidade de 1 metro por segundo em direção perpendicular a esse espelho, e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, a sua imagem. Então, imagina aqui, ó. Imagina que a pessoa está aqui. Aqui está o espelho. E aqui está a imagem da pessoa. A pessoa caminha com 1 metro por segundo em direção ao espelho. A imagem também caminha com 1 metro por segundo em direção ao espelho, em relação ao espelho. Porém, uma em relação à outra se aproximam em 2 metros por segundo. Porque daqui vamos supor que a gente espera 1 segundo. Essa pessoa vai ter andado 1 metro para frente. A imagem também vai ter andado 1 metro para frente. 1 metro para cá, mais 1 metro para cá, elas vão ter se aproximado 2 metros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade relativa de dois corpos que estão se encontrando, você soma as velocidades. Então, ela se aproxima, em relação à pessoa, ela se aproxima com velocidade de 2 metros por segundo. Tranquilo? Um barbeiro B, segundo um espelho plano, é 2, de espessura desprezível, paralelamente a outro espelho é 1, também de espessura desprezível, permitindo que seu cliente a observe no espelho é 1, o seu cliente A observe no espelho é 1, seu corte de cabelo na parte posterior da cabeça. Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca no espelho é 1, considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. Então tá. Vou apagar isso aqui para eu conseguir desenhar. Agora, vamos lá. A cabeça do cliente está a 1 metro do espelho. Então, eu vou pegar 1 metro para cá, mais ou menos, e desenhar a imagem da cabeça do cara. 60 centímetros atrás da cabeça dele está o espelho. E aí, a nuca dele vai estar aparecendo aqui. 60 centímetros também para trás do espelho. Ele consegue enxergar essa parte. Ele consegue ver a nuca dele aqui, né? Ó. Imagina que ele tem um arranjo de flor aqui. Na primeira imagem, esse arranjo está aqui atrás da cabeça dele. Ele não consegue ver. Mas nessa segunda imagem, esse arranjo está voltado para ele. Então, ele consegue ver. A distância é 1 metro, mais 1 metro, mais 60 centímetros, mais 60 centímetros. Então, dá 3,2 metros. Resposta, letra E. Certinho? Três. Na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso, E representa um espelho plano e X um observador. A imagem do objeto O está corretamente posicionada no ponto. Gente, a imagem de um objeto não depende da posição do observador. A imagem de objeto não depende da posição do observador. Basta você fazer aquilo que a gente sempre fez. Porém, esse objeto aqui, ó, ele não está em frente ao espelho.
eu teria que prolongar esse espelho, fingir que ele existe aqui, ó, e pegar a distância do objeto até o espelho. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Então, 1, 2, 3. O objeto está posicionado, a imagem desse objeto está posicionado na posição 1. Só isso. Imagem no espelho plano não afasta, não aproxima, não aumenta, não diminui. Agora, se o problema estivesse perguntando, esse observador X consegue ver essa imagem, aí como é que eu faria? Eu traçaria o campo de visão a partir do X, ó. Bate numa parte do espelho, bate na outra extremidade do espelho. Então, esse observador X, ele consegue ver imagens no ponto 1, 2, no 3 ele não consegue ver, no 4, no 5 também não. Mas esse não é o que o exercício está perguntando. Está perguntando onde que está a posição da imagem do objeto. Está na posição 1, porque ele tem que estar numa linha, numa reta de simetria em relação ao espelho e numa mesma distância. É só isso. Tranquilo? E por último, a 4. Na figura abaixo, estão representados a lateral esquerda de um carro, com o seu espelho retrovisor plano, e 9 pessoas paradas na calçada, correspondentes aos pontos 1 a 9. O espelho retrovisor representado tem a altura de seu centro coincidindo com a altura dos olhos do motorista, conforme mostra a figura. Nessa situação, o motorista vê as pessoas. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fingir que o meu espelho está sobre essa reta aqui. Só para eu poder saber, eu vou inverter a situação aqui. O espelho está aqui, eu sei disso, ó. Ele vai daqui, eu vou fazer de outra cor aqui, só para delimitar o espelho. Ele vai daqui até aqui. Esse é meu espelho. O meu motorista está a uma distância X do espelho. Eu vou inverter a situação só para ficar mais fácil de resolver. Vou pegar minha régua, vou olhar aqui, ó, esse motorista está a uma distância de 2,5 centímetros do espelho. Então, é como se ele estivesse aqui, ó, tá? Essa distância do motorista lá dentro do espelho é igual a de cá. Aí, o que eu vou fazer? Então, eu só medi com a régua, deixa eu conferir se está certinho. Tá certinho. Eu vou fingir que aqui está meu objeto e isso aqui são imagens. E aí eu vou traçar o meu campo de visão a partir daquele objeto imaginário que eu coloquei lá. Só para facilitar a minha vida, para eu não ter que desenhar todos esses pontinhos atrás do espelho ali. Pego uma reta que bate aqui numa extremidade do espelho, ó. Pego uma reta que bate na outra extremidade do espelho. Então, o que ele consegue ver aqui de verdade? Ele consegue ver o objeto 1, 6, 8 e 7. 1, 6, 8 e 7. É isso que ele vê. Tá? Então, ele vê 1, 6 e 7. O 8 ele vai ver também, mas não tem aqui a opção, né? Tá? Mas ele vê o 6 também. Só a gente voltar aqui antes de eu apagar, ó. Ó. Ele vê aqui, ó. 1, 6, 8 e 7. Tá? Beleza? Letra Ezinho. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre essa matéria que eu expliquei hoje para vocês? Não. Foi fácil? Por enquanto, não. Por enquanto. O espelho plano é mais tranquilo, né? A hora que a gente entrar nos esféricos, eu acho que aparece mais dúvida. Tá bom? Sexta-feira pode ser o dia de tirar a dúvida? Então, boa que você me lembrou, gente. Sexta-feira é feriado, né? É feriado religioso. Então, muita gente, às vezes, não trabalha. Às vezes, vocês Podia acho que tá ser de quarentena, quinta, né? Vocês querem mudar para quinta ou vocês querem manter na sexta? Vocês que sabem. Ué,
Eu acho que Se for o Daniel caso, tá pode ser aqui. quinta, então. Pode ser quinta? Por mim, pode. Quer ver? Ó, deixa eu olhar aqui. Mostrar pra vocês como é que tá a minha vida de EAD. Quer ver, ó? A gente acha que não tá fazendo nada, né, aqui. Ó a minha semana aqui, ó. Eu já, tá vendo, ó? Plantão online e tal. Eu tenho que editar videoaula. Eu tenho que fazer aula no integral. Então, a gente pode fazer, então, o plantão na quinta-feira, mais ou menos às 5 horas também? Pode ser? Por mim, Por pode. mim pode também. Então, beleza, então. Então, tá. Deixa eu ver aqui. Ok, Amanda. Então, ó, tarefa de vocês, fazer esses exercícios que eu mandei, fazer o exercício da apostila extra e vir quinta-feira no plantão. Beleza? Daqui a pouquinho eu já subo a aula pro YouTube para vocês terem acesso depois também, caso queiram revisar. Tá bom? Um abraço para vocês, galera. Tchau, Bu. Falou. Até Tchau. quinta. Tchau. Tchau.